A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos aqui para mais uma transmissão, aqui pelo Facebook. Quero agradecer já de antemão a presença de vocês que já estão aí comigo e também daqueles que vão estar entrando posteriormente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, é muito importante você estar aqui comigo, o seu apoio nos ajuda a dar crescimento no nosso canal e traz satisfação para que a gente possa continuar nessas transmissões. Quero estar convidando você também para acessar nosso canal no YouTube, Pastor Arthur de Barros. Então você vai lá, pesquisa Pastor Arthur de Barros, assiste alguns vídeos, que são postados aqui no Facebook, também são postados lá no YouTube, alguns vídeos mais antigos. Você se inscreve lá e nos ajuda a dar crescimento no canal. Então, precisamos do seu apoio, de quem você conhece, de quem você ama. Envie essa mensagem para quem você ama, tá? Para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, visto que nós estamos aí usando agora de maneira assim bem mais intensa as redes sociais para estar transmitindo a palavra de Deus. Muito bem. Nosso tema de hoje é esse: imitadores de Deus. Tá? Vamos meditar um pouco nessa palavra e vamos descobrir algumas coisas nessa afirmação bíblica, essa recomendação bíblica para a nossa vida. Muito bem. Para tanto, eu quero que você já estiver entrando agora, você vai abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Muito bem. Muito bem. Então nós vamos fazer a nossa leitura na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui em duas traduções diferentes. A primeira tradução é uma Bíblia de edição católica. Vou estar lendo nessa Bíblia primeiro e depois vamos estar lendo numa Bíblia de edição protestante, para estar comparando escritura com escritura, A maior regra da hermenêutica bíblica é que a Bíblia explica-se a si mesmo. Tá? Ela é o seu maior intérprete, a própria Bíblia. Quando você vai usar texto e contexto, pós-contexto e aquilo que vem antes do contexto. Então vamos lá. Vou ler aqui então. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade
seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Muito bem. Então vamos lá. Quero ler agora aqui na nossa Bíblia de edição protestante. Amém? Vamos lá. Efésios 5, primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Muito bem. Então, nosso tema é esse. E vamos falar sobre os imitadores de Deus. Bom, a imitação, ela se tornou, né, uma arte. A arte de imitar. Então, nós temos aí pessoas que acabam ganhando a vida, né, ganhando dinheiro, se tornando famosas por serem boas imitadoras ou bons imitadores. Nós temos principalmente os humoristas que gostam de fazer paródias, né, com políticos, cantores, pessoas mais renomadas, né, todos acabam caindo nessa malha fina aí dos imitadores. Eles acabam ganhando dinheiro, né, se tornando pessoas famosas. Há concursos para melhores imitadores, né? E é um negócio bem interessante quando o artista ele faz aquela imitação sadia, saudável, fica muito bom, né? O humor se torna um humor sadio, né? Muito bem, então nessa questão aí ninguém escapa, né? Político, pastores, apóstolos, bispos, todos acabam servindo de modelo para que os imitadores possam trabalhar, né? Então é isso. A definição da palavra imitar significa tomar como modelo. Então, quando você vai imitar alguém, você toma aquela pessoa ou aquela figura, né? Aquela personalidade como modelo para que você possa desenvolver a sua imitação, tá? O imitador quer dizer também, né, assim, voltado mais para o lado bíblico, um seguidor. Essas exortações bíblicas, né, elas levam para um sentido de tornar-se, né, ser ou tornar-se, tá? Como o discípulo de Cristo, né? O akeleutos no grego, né? Não sou expert em grego, mas segundo o dicionário grego lá, que a gente pesquisa, essa palavra akeleutos, akeleutos, ele se torna um seguidor, ou aquele que vai pelo mesmo caminho do seu mestre, ou seja, ele vai absorvendo os ensinamentos e a maneira de ser do seu mestre. O objetivo de um discípulo ou seguidor é tornar-se semelhante e quase idêntico, absorvendo da melhor forma possível os ensinamentos e o modelo de vida e comportamento do seu mestre, né? Então, quando Cristo chama as pessoas para serem discípulos, ele não está chamando simplesmente as pessoas para estarem andando atrás dele. Ele chama as pessoas para serem os seus discípulos e irem na mesma pegada do mestre, pelo mesmo caminho do mestre. Então, e esse ato ele indica um ato decisivo com resultados permanentes.
né? Indica um ato decisivo e os resultados podem ser permanentes. Aquilo que nós começamos a nos tornar na nossa conversão, isso deve ser continuado de maneira diligente, de maneira rotineira, tá? Para que possamos e a cada dia nos tornar seguidores fiéis e também, por que não dizer, imitadores do nosso Mestre ou de Deus, né? Então é isso. Aquele que vai pelo mesmo caminho do seu Mestre alude ao discipulado. É usado 77 vezes no Evangelho descrevendo seguir Jesus. Então, Jesus chama os seus discípulos nesse sentido e com isso está dizendo, ó, vocês venham, sejam meus discípulos, venham pelo mesmo caminho que o meu, tá? E comecem a me imitar. Comecem a ser os meus discípulos e absorvam o que eu ensino, o meu modo de vida, e eu quero que vocês sejam meus imitadores, não é? Isso é muito profundo para nós, assim, nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Que não se trata apenas de nós sairmos por aí dizendo, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Cristo, mas vai muito além disso. Nós temos que absorver não só os seus ensinamentos e não somente ir pelo mesmo caminho de Cristo, mas como também passar a evidenciar esses ensinamentos no nosso modo de vida, tá? Então, Cristo está nos chamando para sermos os seus imitadores, porque se não imitarmos o Senhor, se não absorvermos isso, né? E que isso venha transparecer no nosso modo de vida, não podemos ser chamados de discípulos. Agora veja bem, na minha introdução eu falei sobre aqueles profissionais da imitação, né? Principalmente os humoristas. Só que, para nós cristãos que decidimos ser discípulos de Cristo e temos que passar a imitá-lo, não podemos dar uma de artista, porque aí nós vamos cair na malha fina de Cristo e nós vamos ser considerados por ele como também foram os fariseus quando Cristo os chamou de hipócritas. Porque a palavra hipócritas no grego, no original lá, quando foi escrito, significa atuar, não é? Hipócritas significa também máscaras, usar máscara. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque também Cristo ele vai dizer que pelo fruto nós seremos conhecidos. Se somos bons discípulos, se somos bons obreiros, se somos bons profetas, né, verdadeiros profetas ou falsos, pelo fruto. Então temos que tomar cuidado. Então, sem essa de querer tá levando uma vida de atuação. Você é cristão, você é discípulo de Cristo, sim, sou tal. Mas de repente, com o seu modo de vida, as pessoas vão começar a descobrir que você não passa de um ator. Você está indo atrás de Jesus, você está somente caminhando atrás de Cristo, ou caminhando após Cristo, mas você não está absorvendo nada do que ele ensina, nada do que ele do seu exemplo, quando ele aqui esteve, né, o seu exemplo bíblico, ou sua personalidade. Então tem que ter cuidado, tá, irmãos? Porque não basta estar indo atrás de Jesus. Ele quer que sejamos discípulos. E nesse ser discípulo, ele quer que também que nós venhamos imitá-lo. Amém? Então vamos lá. Posta essa introdução, então vamos lá. No que podemos imitar a Deus? Né? Ou como imitar a Deus? Primeiro, você precisa conhecer, passar a conhecer mais de Deus.
O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 11, ali a partir de, vamos conferir, né? Mateus 11, aqui na nossa Bíblia. Você que está aí me acompanhando, me assistindo, acompanhe também na sua Bíblia. Mateus capítulo 11 e a partir do versículo 28. Vamos lá. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui é o que eu quero que você preste atenção nessa afirmação. E aprendei de mim. Ou seja, Cristo, ele nos convida, vinde a mim. Ou seja, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E nesse vinde a mim, e continuando após mim, vem a recomendação do Senhor para que possamos aprender dele. Então, para você imitar alguém, né, os humoristas, eles vão nunca vão de improviso imitar alguém. Eles vão pesquisar ali muito da vida daquela pessoa, vai observar a maneira como a pessoa veste, a maneira como elas pronunciam as palavras, se ela tem sotaque, se ela gagueja, se ela gesticula quando fala, se ela tem algum cacuete, né, alguma mania. Então toda a fisionomia da pessoa, a vestimenta, a postura, tudo isso é pesquisado e leva-se ali tempo ensaiando, tem que mudar a voz. Então é uma série de procedimentos que vem antes da pessoa ir realmente partir para a imitação, porque senão não fica bom, né? Então, para se imitar a Deus, para que possamos ter Deus como modelo e passar a querer imitá-lo, temos que passar a conhecer de Deus, né? Olha só o que fala o profeta Oséias. Vamos lá, profeta Oséias. Oséias, capítulo 6, né? Vamos lá, conferir aqui. Oséias, capítulo 6 e versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeira parte do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? É necessário para aquele que segue Como é que você vai seguir alguém que você não sabe nada dele? Né? Ou você vai passar a vida toda na igreja dizendo que é seguidor de Cristo, é discípulo de Jesus, ama a Deus, tem Deus no coração, mas você não conhece nada dele. É complicado, né? Bom, então é necessário passar a estudar biblicamente, sistematicamente, a pessoa de Deus. Não significa que você vai atingir o conhecimento total de Deus. Nenhum mortal é capaz disso. Tá? O que é necessário para se conhecer de Deus, Deus já revelou na sua palavra. Tá? Isso aqui é o necessário e o suficiente para que o homem conheça a Deus e passe a ter uma transformação e uma mudança de vida. É o que está revelado na palavra de Deus. Saiu disso aí, não tem mais nada, né? Fora da Bíblia que possamos conhecer de Deus, para que possamos ser edificados e venhamos a segui-lo. Bom, e também no conhecer de Deus você passa a observar e a meditar nos comportamentos de Deus, tá? Para que você possa absorver para a sua vida e colocar isso em prática e evidenciar. Então Cristo, quando estava com seus discípulos, ali durante 3 anos do seu ministério, então ele pregava, ensinava, mas ele também vivia o que ele pregava, o seu modelo de vida, né? O seu comportamento ele era observado e muitas vezes até questionado e criticado, principalmente pelos religiosos.
quando ele se aproximava dos pecadores, dos publicanos, quando ele tocava, né, num leproso, quando ele perdoava pecados, quando ele agia de misericórdia e compaixão, ele era extremamente observado e também extremamente criticado em seus comportamentos. Tá? Agora, no que nós não podemos imitar Deus e nunca vamos conseguir? Primeiro, nos seus atributos imanentes, aquilo que é próprio de Deus, próprio da Trindade. Tá certo? Como, por exemplo, ele é Deus, ele é divino. E os atributos imanentes dele o fazem diferente de nós, suas criaturas, e também se torna santo no que diz respeito a estar separado das nossas fraquezas, das nossas deficiências, das nossas impurezas, tanto físicas, como morais, como espirituais, como sentimentais, psicológicas, né? Então, jamais poderemos imitar a Deus no que diz respeito à sua espiritualidade. Nunca seremos como Deus. Ele é espírito. Deus é espírito. Nós somos carne. Né? A sua autoexistência. Deus existe desde sempre. Né? Ele é eternamente existente para o passado e será eternamente para o futuro. Então a sua autoexistência não pode ser copiada. Nós somos finitos, né? Enquanto estamos aqui nesta terra. A sua imutabilidade, Deus não muda. Ele é imutável. O ser humano, por mais que você esteja ali fiel, por mais que você esteja ali, né, tentando cumprir a palavra de Deus, em algum momento você vai dar uma vacilada e vai mudar em algum tipo de pensamento, algum ponto de vista, tá certo? O ser humano, ele hoje dorme pensando numa situação, convicto de uma decisão, amanhã ele muda. Deus não. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta ou para que mude, né? Então, Deus é imutável. Nós não conseguimos imitar a Deus nesse sentido, tá? Então, se você observar, se eu observar, cada um de nós a nossa vida, nós vamos perceber que em algum momento, em algum dado momento, a gente acabou dando uma mudada em alguma coisa, né? Ele também não pode ser imitado na sua infinidade ou sua infinitude. Deus é infinito. Onde começa Deus? Onde termina Deus? São perguntas que, né, o ser humano vai fazendo ao longo da sua existência e não acha a resposta nunca, né? Vai filosofar, vai pensar, vai tentar pela ciência, pela imaginação, mas não vai conseguir. Deus é infinito, é a sua infinitude. Deus, ele não pode ser imitado na sua onipresença. Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares, inclusive em todos os lugares que se invoca e que se ora e que se clama por ele, né? Ele é onipresente, ele está em toda parte, né? Onde você estiver, que você clamar, ele estará ali para te atender. E onde uma pessoa estiver muito distante de você, que clamar por ele, ele também está ali. Então o ser humano jamais será onipotente, nem o diabo é onipotente, né? Ou seja, onipresente. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e principalmente em todos os lugares em que se precisa e que se invoca o seu nome, não é? Muito bem. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, né? E como ele tem todo o poder de realizar todas as coisas, ele tem todo o poder de realizar todas as coisas.
tá? Nada é impossível para Deus. Nada, tá? Não importa a situação que você estiver vivendo, não importa a situação que você estiver passando, o grau de dificuldade que você esteja vivendo, Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, né? Jesus, em Mateus 28:20, ele diz: me dado todo o poder, né, no céu e na terra, né? Mateus 28:20, vamos conferir para não estar passando a informação errada, né? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui na escritura, Mateus capítulo 28, tá? E versículo 18, não é o 20, é o 18. Mateus 28:18, olha. Me dado todo o poder no céu e na terra, tá? Mateus 28:18. Então ele é onipotente. Não, então jamais poderemos alcançar isso. Isso está fora da nossa ossada. Por mais que o ser humano pense que ele pode todas as coisas, por mais que o ser humano se torne arrogante, por mais que o ser humano se torne prepotente, por mais que o ser humano tenha dinheiro, tenha riquezas, tenha poderio bélico, a onipotência só pertence a Deus. Deus também, ele é onisciente. Onisciente, né? Não dá tempo de eu citar, eu estou falando aqui, né? Eu creio que eu estou falando para pessoas que já têm certo conhecimento de Deus, mas por cada atributo desse de Deus seria necessário um estudo só para a gente elucidar só cada atributo desse. Então, como não dá tempo, senão fica muito longo o vídeo, eu estou só citando cada um. A onisciência, né, a capacidade de Deus de ter todo o conhecimento para o futuro, né, futuro agora próximo, futuro um pouco distante e futuro para a eternidade. Então ele tem todo o conhecimento. Antes de você pensar, antes de você falar, ele já conhece. Sabe aquela situação que podemos cair no erro chamado iniquidade, que é o pecado deliberadamente planejado e cometido? Como é que funciona? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Por exemplo, Davi, né? Todo mundo conhece essa história de Davi com Betseba, quando ele nos anos em que os reis partiam para a guerra, onde é que ficou Davi? Davi ficou lá, na sacada do seu palácio, de lá ele observa a mulher do seu general Urias ali se banhando, e ele olha e se encanta, se apaixona por ela, e ele planeja, né, como ter aquela mulher. E depois ele vai ter que planejar a morte do seu marido, e é uma mentira atrás da outra, é um pecado atrás da outra que Davi vai inventando e vai se enrolando cada vez mais. Então Deus é onisciente no sentido de que ele já sabia. Então não adianta planejar o erro pensando, né, que vai esconder de Deus. Nós podemos esconder aqui das pessoas aqui na terra, mas Deus não. Quando você planeja pecar em um determinado lugar e você vai dizer, olha, eu vou lá para aquele lugar disfarçado, vou botar uma máscara, eu vou dar a volta, vou alugar um Uber, que se eu for de carro, todo mundo conhece meu carro, e você planeja tudo e vai lá, esconde de todo mundo, mas sabe quem é que está lá quando você chegar? É Deus, porque ele é onisciente. E ele vai estar lá anotando tudo, porque ele tem todo o conhecimento. Salmo 139, leia lá, Salmo 139, vai falar da onisciência de Deus. Esses atributos que eu te falei estão lá. A onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Lá diz que ainda que antes de eu falar, eu penso e eu vou verbalizar. Antes de eu verbalizar, Deus já sabe o que eu vou dizer, né? A onisciência de Deus. A sua soberania. Ele é soberano sobre a criação. Ele é soberano sobre o universo. Ele é soberano sobre o planeta Terra. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Suas decisões não podem ser questionadas.
Até questionamos quando não entendemos. Mas ele é soberano. Quando ele chama Jó, ali no final, né, para um diálogo, ele mostra a sua soberania para Jó. Jó, onde é que estava você quando eu fundei a terra, estabeleci a terra? Onde estava você quando eu criei todas as coisas? Eu sou soberano, Jó. Eu sou soberano. Depois Jó vai dizer, olha, eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas eu tive uma experiência com ele. Então Deus é soberano. Ele está acima de qualquer contestação. Tá? Então, nessas questões imanentes de Deus, nos atributos imanentes de Deus, não temos como imitá-lo. Ninguém tem como imitá-lo. Tá bom? Agora, Deus tem os seus atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Aí é que entra a questão de você conhecer a Deus, conhecer os comportamentos de Deus. A personalidade de Deus está descrita na sua palavra. O que você precisa conhecer de Deus está na palavra dele, né? Então nós vamos, como eu citei os atributos imanentes, também eu vou citar os atributos morais de Deus, aqueles que são comunicáveis, tá? O que nós temos de semelhança com Deus? Tá? É exatamente aqui que eu vou citar para vocês. A santidade. Deus é santo, ele é separado, ele é incorruptível. Nesse sentido, Deus não se mistura com o erro ou com o pecado. Podemos imitar Deus nesse sentido? Né? Podemos, porque ele nos recomenda que sejamos santos. Né? Em Levíticos, ele vai nos recomendar isso aí. Tá? Sede santos, porque eu sou santo. Então ele recomenda. Então, da mesma maneira que Deus procura estar separado do erro, da contaminação, da corrupção, o Senhor também nos recomenda que sejamos separados, né? Daquilo que nos corrompe, daquilo que nos traz contaminação pelo pecado, né? Então ele nos diz isso: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então nós podemos imitar a Deus nesse sentido. Jamais chegaremos ao nível de santidade de Deus. Jamais. Nem adianta. Mas podemos, aqui enquanto vivemos nessa terra, nos separarmos do erro, do pecado, da corrupção, assim como foi a vida de Noé. Né? Ali em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que ali o povo estava totalmente corrompido, mas Noé andava com Deus. Noé era reto, íntegro, né? Ele se separava de toda aquela podridão. Então você pode perfeitamente imitar a Deus procurando uma vida de santidade, né? Santidade não é opção, é condição. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual é essa qual? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Lá também nós vamos ter em Apocalipse capítulo, vamos conferir aqui se é o 22, Apocalipse 22, 11, veja bem: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então aqui mostra que a santificação ela é progressiva e diária, tá? Como condição. Amém? Então vamos lá. Retidão. Deus é reto, né? Ele não muda seu comportamento, ele não muda seus pensamentos com relação ao tratamento, né? E aquilo que ele é. A retidão quer dizer que Deus não pende para canto nenhum, para lado nenhum.
ele é reto, né? E também podemos ser retos. Isso fala de integridade, integridade de caráter. Faz parte do caráter de Deus sua retidão. Ele é reto, né? Não há maneiras, né, de buscar atalhos com Deus, ou é ou não é, tá? Deus é amor, ele é amor, e ele diz, né, para que possamos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Cristo pediu isso. Então, jamais conseguiremos chegar ao padrão de amor que é o padrão de Deus. Mas nós podemos buscar isso, né? E aprender com quem? Com o maior exemplo de amor que foi enviado para essa terra, que é Cristo. Mateus 11, 28, ele vai, a partir do 28, ele vai dizer isso: aprendei de mim, né? E ele pede para nós: amai-vos, pois, uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí ele recomenda amar os inimigos, né? Então, é possível imitar a Jesus praticando o amor no padrão dele? É possível. É difícil, mas é possível, tá? A graça faz parte do caráter de Deus, né? Favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente os concede. E ele diz aos discípulos, quando ele envia, ali em Mateus capítulo 10, depois da sua escolha, lá ele vai recomendar: de graça receber, de graça dai. Então, o Senhor usou de graça para conosco, e nós temos também que usar de graça para com aqueles que estão precisando ser alcançados pelo Evangelho. A misericórdia, Deus é misericordioso. Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo de número 3, né? Nas lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo, vamos ser o 22, Jeremias 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. O que é ser misericordioso? É condoer-se com a desgraça alheia. É usar de empatia para com o próximo, tá? Então, assim, se Deus é misericordioso, nós podemos também ser misericordiosos? Será que é possível imitar a Deus nesse sentido? É possível, é perfeitamente possível usar de misericórdia com aquele que está necessitando. E nós, seres humanos, temos sim condições em Deus de usarmos de misericórdia para com aqueles que necessitam, né? A bondade, Deus é bom, sem sombra de dúvida, né? Não precisa nem a gente se esforçar muito para entender que Deus é bom. Ele é bom. É possível o ser humano se tornar uma pessoa boa? Sim, com a ajuda do Espírito Santo. É possível deixar de ser egoísta, egocêntrico, pensar só em si mesmo e pensar mais nos outros, né? Cristo, ele foi bom. Se você está aprendendo quem é Cristo, ou se você procura aprender mais e mais da pessoa de Cristo, você vai descobrir que ele é bom. Deus é bom, em todo o tempo ele é bom, né? E é possível você se tornar uma pessoa boa, eu me tornar uma pessoa boa? Perfeitamente possível. Pode não ser fácil, mas é possível, né? A sua longanimidade. Deus é longânimo? Ou seja, Deus é longânimo. Ele não perde a paciência conosco, né? Ele é paciente, não querendo que nenhum de nós se perca. É possível ser longânimo para com o nosso próximo? É perfeitamente possível você ser longânimo com as pessoas, né? Deus é perdoador? Cristo é perdoador? Claro que sim, né? Cristo, por diversas vezes nos evangelhos, ele está ali perdoando as pessoas. Até no alto da cruz, ele roga ao Pai para que perdoassem aqueles que ali estavam, inclusive os seus executores.
porque eles não sabiam o que faziam. Então, perdão, né, é algo inerente ao caráter de Deus. Deus é perdoador. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos nosso erro, né? Provérbio diz que aquele que confessa seu pecado e deixa alcança misericórdia, porque ele é perdoador. Ele é rico em perdoar, né? Olha só, aqui vamos ver Isaías, para ilustrar, né, que Deus é perdoador. Isaías 55. Isaías capítulo 55, né? A partir do versículo 6, olha o que diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Grandioso é em perdoar. Se nós, e Cristo disse assim, olha, se vocês não perdoarem uns aos outros, assim como o Pai perdoou vocês, vocês não terão perdão no céu. Não terão. Então Cristo deu o exemplo de perdão. E ele é o nosso maior exemplo a ser copiado e seguido, né? Fidelidade, Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos ler aqui Salmo 100, Salmo de número 100, né? Vamos descobrir pela palavra de Deus o quanto ele é, né? A respeito da sua fidelidade. Salmo de número 100. Diz assim, olha só. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Vamos aqui ler mais um versículo, né, para que a gente possa ilustrar. Deus é fiel, porque a sua fidelidade ele dura para sempre. Vamos usar aqui um texto do Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, né? Vamos aqui o versículo de número 21, né? Olha só, a última parte. Porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade, fidelidade é para sempre com o Senhor. Então você pode se tornar uma pessoa fiel. Fiel é aquele que anda com a verdade. Você ser fiel diz que você é íntegro de caráter, de comportamento. Então você não pode ser aquele que vá trair, né, o seu semelhante. Usar de fidelidade, sempre ser fiel, porque Deus jamais será infiel, né? Ele é fiel para aquele que o busca. Então seja fiel. É possível ser fiel, sim. Ser fiel a Deus, ser fiel ao seu pastor, aos seus irmãos de ministério, tá? É perfeitamente fiel. A verdade também está no caráter de Deus. É possível agirmos somente com a verdade? O Senhor Jesus disse que nossa palavra, o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que não procede disso vem do maligno. Isso fala da verdade, agir com verdade, né? Falar a verdade, agir pela verdade, tá? Falar a verdade não significa ser grosseiro, mal educado, né? Não significa ser arrogante, não. Falar a verdade significa ser íntegro de caráter, tá? E sabedoria. Deus é sábio, Cristo é sábio, né? E lá na carta de Tiago, ele vai dizer que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá gratuitamente. É possível nós nos tornarmos pessoas mais sábias a cada dia? Sim. Principalmente lendo a palavra de Deus.
lendo os provérbios, lendo os salmos, você vai se tornar uma pessoa mais sábia no seu falar, no seu agir, tá? E por último, Deus, ele nos convida a imitá-lo, né? Se tem uma coisa que também existe em Deus, existe em Cristo, existe no Espírito Santo, é a compaixão, né? Quando Cristo olhou para aquela viúva que vinha da cidade de Naim, levando seu filho ali dentro do esquife, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão para aquela mulher. Ser compassivo é empatia, se colocar no lugar do próximo. É possível fazer isso? É possível ser uma pessoa compassiva, usar de compaixão para com o próximo? Principalmente nós que estamos levando o nome de evangélicos, crentes, cristãos, pentecostais, neopentecostais, ou você que é tradicional, não importa se você leva o nome de discípulo, você tem que agir de compaixão, porque você, se não agir assim, você pode ser tudo menos discípulo de Jesus, né? Então podemos imitar a Deus quanto à sua santidade, quanto à sua retidão, quanto ao amor que ele demonstra, quanto à sua graça demonstrada. Podemos imitar a Deus na questão da sua misericórdia, da sua bondade, da sua longanimidade. Podemos imitar a Deus, né, sendo perdoadores, porque ele é perdoador. Podemos imitar a Deus usando de fidelidade, assim como ele é fiel, não é? E a Bíblia ainda diz assim que, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Deus não muda na sua fidelidade, né? Podemos imitar a Deus sendo verdadeiros, porque ele é verdadeiro. Podemos imitar a Deus nos tornando pessoas mais sábias, porque Deus é sábio. Cristo é sábio. O Espírito Santo é sábio. E podemos imitar a Deus nos tornando pessoas mais compassivas, usando de compaixão, né? Na aparência de Deus, jamais poderemos imitar a Deus, né? Porque ninguém jamais viu a Deus. Como ele é espírito, ninguém pode imitá-lo, né? Então, mas o que podemos imitar de Deus? Os seus atributos morais e comunicáveis ao homem. Deus nos fez com a capacidade moral, racional, de entendermos os seus comportamentos morais e nisso procurarmos imitá-lo, não é? Isso é perfeitamente possível. É difícil? É, mas é perfeitamente possível, né? Então, o apóstolo Paulo, ele, o mesmo que escreveu para os Efésios, né? Ele também vai escrever para a igreja em Corinto, e ele vai também nos recomendar, tá? Para que possa, olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, né? Mas ele diz que temos que imitá-lo assim como ele também imita a Cristo. Tá bom? Nós podemos copiar bons modelos também de pessoas íntegras, fiéis, retas. Seu pastor, a esposa do seu pastor, se são pessoas íntegras, se você tem conhecimento da vida íntegra dessas pessoas, procure também imitá-los, né? Muita gente diz assim, eu não vou olhar para o homem não, porque o homem é falho e tal, meu negócio é com Deus, a gente tem que olhar só para Deus. Mas aqui nós temos as afirmações do apóstolo Paulo, que sim, nós podemos, né, imitar pessoas que têm bons exemplos,
né? Pessoas que têm integridade e retidão de caráter, principalmente nossos líderes, temos que procurar imitar o exemplo deles, porque no que eles estão tendo esse comportamento, eles estão também imitando quem? A Deus, a Cristo. Não é? A carta aos Hebreus, olha o que ele diz. Carta aos Hebreus, capítulo 13, né, o autor desconhecido aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, olha o que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra. Olha aqui o que interessante agora. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A fé dos quais imitai. Aqui a palavra fé está falando do modo de vida. Não somente da crença, mas está falando da conduta desses pastores. Né? São exemplos bons? Vamos imitar. O que é ruim, o que a gente faz? Examine todas as coisas, retém o que é bom, o que não é bom, o que a gente faz? Joga fora. Lança fora o fermento que não traz edificação, não é isso? Então, é isso que eu quero deixar como meditação para todos nós nessa live aqui, nessa meditação. É possível sim imitar a Deus, mas nos seus atributos morais, os seus atributos comunicáveis, né? O nosso senso de moral, o nosso senso de retidão, o senso de responsabilidade, isso vem de Deus. Deus comunicou isso a nós, né? Para que possamos olhar e ter Ele e o seu Filho e ao Espírito Santo como modelos, para que possamos absorver e colocar isso na nossa conduta de vida. Assim nós seremos chamados de discípulos de Jesus. Não teremos simplesmente a nomenclatura de cristãos, mas teremos exemplo mostrado no nosso cotidiano, na nossa prática de vida diária. Assim estaremos transparecendo que imitamos a Deus, né? Seremos imitadores e esse nosso ato vai glorificar ao Senhor que está no céu. Veja só o que Jesus também fala aqui, ó. Vamos voltar aqui lá no Evangelho segundo Mateus, para a gente estar encerrando. Evangelho segundo Mateus, né? Aqui, capítulo de número 5, capítulo 5, do 13 ao 16. Olha aqui o que Jesus fala. Vós sois o sal da terra vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Agora preste atenção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a luz de Cristo, ela brilha em nós quando praticamos boas obras. Quando a nossa prática de vida cristã diária resplandece em forma de comportamento, aí as pessoas vão fazer o quê? Glorificar a quem? A Deus que está no céu. Olhando para nós e chegando à conclusão que somos discípulos e bons discípulos, tá? E com isso nós vamos atrair pessoas para Cristo. Amém? E isso vai além de prática religiosa. Prática religiosa vai além disso. Fala, né, isso aqui, imitar a Deus, fala da nossa busca diária de melhorar a nossa condição, né, de cristãos para com Deus, para, né, o mundo perceber em nós verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Deus abençoe você que esteve comigo aqui nessa live, você que acompanhou.
Deus abençoe você que vai posteriormente estar assistindo. Eu peço mais uma vez que você possa compartilhar o conteúdo, que você possa estar divulgando o nosso trabalho. Estamos ali na Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, que também você pode acessar pelo Instagram, Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, no Instagram. Você pode assistir por lá nossos cultos, tá? Sempre aos domingos nós estamos fazendo ali transmissões. Você pode também ir na minha página no YouTube e acessar lá Pastor Arthur de Barros, assistir mais vídeos, mais meditações bíblicas, também se inscrever no canal e nos ajudar a fazer o canal crescer. E aqui pelo Facebook, você pode também acessar a nossa página. Nós temos uma página aqui no Facebook da Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, onde lá você vai ver fotos, você vai ver vídeos de eventos mais antigos, né, que nós temos ali. Também convidamos você para, no momento oportuno, nos fazer uma visita. Estamos na quadra 8, lote 15/16, Parque Nova Friburgo B, avenida principal do meio do loteamento Nova Friburgo, próximo ali ao supermercado Positivo, próximo à agropecuária Nova Friburgo, agropecuária do Gilberto. Amém? Então desejo que você tenha uma boa noite na paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja seguido sempre por bondade e misericórdia, e que a graça de Deus seja permanente sobre você, sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Paz e graça seja com todos.